A gente vai começar o vídeo de hoje com uma tarefa. Eu quero que você pare para pensar em todas as coisas que você vai fazer hoje, caso você esteja vendo esse vídeo de manhã. E caso você esteja vendo à tarde, mais para a noite, certo? Eu quero que você pare para pensar em todas as coisas que você fez hoje. Faça uma lista mental, tá? Uma lista organizada, assim, vai pensando assim, eu fiz isso, então eu vou fazer isso, aquilo, tal. Pensa tudo em relação a trabalho, a estudos, a família, higiene pessoal, tá? Alimentação, todas as coisas que você vai fazer. E agora eu quero que você estenda essa lista para a sua semana. Pensa em todas as tarefas que você vai realizar essa semana. Tenta pensar em... Porque assim, por que eu estou falando de semana? Porque às vezes a gente tem um dia que não é tão cheio, mas ao longo da semana, sei lá, a gente tem algum evento social, algum aniversário, alguma coisa extra que a gente tem que fazer no trabalho, tá? Então eu quero que você pense nas suas tarefas, faça uma listinha mental do que você vai fazer essa semana. Seja bem-vindo ao Boneco de Palito dessa semana. Se você ainda não me conhece, eu sou a Paula Viana Mendes, professora de desenho e pintura. Tem um link aqui na descrição do vídeo para você conhecer mais sobre o meu trabalho. E o Boneco de Palito é essa série semanal que tem aqui no canal do YouTube, onde a gente conversa sobre temas do universo do desenho. Já se inscreve se você gosta de desenho, se você quer aprender a desenhar. Toda quarta-feira às 8 horas tem esse papo, essa conversa sobre desenho. No domingo a gente faz tutoriais, tá? Então o Boneco de Palito é essa nossa série e a gente está começando agora. Pronto, gente, agora que você fez a sua lista mental, né, do que você vai fazer no dia, na semana, eu quero que a gente vai acrescentar mais um elemento. Eu quero que você pare para pensar que por alguma razão, ou porque você quer, ou porque seu chefe quer, ou porque você precisa, tá? Por alguma razão, você tem que começar essa semana a aprender chinês. E chinês, assim, eu não sei se você, por acaso, é estudante de chinês. Ah, eu já fui estudante de chinês, pretendo voltar um dia. Mas chinês é uma língua super difícil, né? Além de estudar, por exemplo, a pronúncia das palavras, você tem que estudar a escrita, né, dos ideogramas, você tem que... não é fácil, porque a gente é acostumado com o alfabeto, e o alfabeto, o chinês, ele não tem alfabeto, você tem que saber cada ideogramazinho daquele. Além de conhecer visualmente os ideogramas, você tem que aprender a escrita. Então, assim, para um estudante de chinês, é muito trabalho, muita coisa que você tem que estudar para poder realmente aprender a língua, assim. E eu acho que, mesmo que eu não tivesse compartilhado essa informação com vocês, de que é muito trabalho, já dá para imaginar que chinês é uma língua difícil, é muito trabalho para poder você aprender chinês. E aí, como é que você se sente tendo todas as coisas que você tem para fazer essa semana, ou hoje, por exemplo, e ainda mais com essa informação de que talvez você tenha que aprender chinês? O que isso tem a ver com desenho? O nosso tema de hoje é desenho e procrastinação. Então eu peguei esse exemplo do chinês, né, que é uma língua reconhecidamente difícil, mesmo pelas pessoas que não conhecem tanto sobre a língua, para a gente começar a pensar sobre esse tema da procrastinação e depois trazer para o desenho. Provavelmente o que iria acontecer, assim, se você realmente tivesse que começar a aprender chinês essa semana, é que talvez você deixasse essa tarefa, fosse adiando o máximo possível que você pudesse, né? Começou segunda-feira, preciso me matricular no curso de chinês. Aí, vou fazer isso e aquilo, depois eu vou. Passa para terça-feira, eu preciso me matricular no curso do chinês. Mas aí você vai empurrando. Da quinta-feira, meu Deus, eu não me matriculei no curso do chinês e eu preciso começar. Nem que seja me matriculando essa semana. Né? Então, assim, essa tendência que a gente tem de deixar as coisas para depois, intencionalmente, às vezes nem tão conscientemente assim, às vezes a gente procrastina sem perceber que a gente está procrastinando, tá? Mas às vezes não, por exemplo, eu tenho uma prova no final, na semana que vem, vamos dizer, vou fazer uma prova. E aí tem muita gente, muitos estudantes que deixam para estudar na véspera da prova. Na verdade, só funciona o estudo se ele estudar na véspera da prova. Por que isso acontece? Né? Por que a gente deixa para fazer tarefas importantes no trabalho, na faculdade, na vida, né? Quando a gente está no último segundo, que começa a vir aquela sensação de urgência, aí é que a gente se convence que a gente tem que
estudar ou fazer a tarefa que está faltando, né? Começar a fazer aquela faxina na casa, né? Porque a casa está bagunçada, mas daí chega o final de semana, você vai receber visita e aí arruma no último minuto. Então, assim, por que a gente tem essa tendência de deixar as coisas para depois? E, mais especificamente, como é que é a procrastinação no desenho? Porque você pode procrastinar antes de você desenhar, quando você ainda está escolhendo o que você vai desenhar, você já pode começar a ter essa sensação de deixar para depois. E aí, eu gostaria muito de desenhar, queria muito desenhar, mas aí você vai adiando, tá? Você pode procrastinar durante o seu desenho, certo? Você pode estar aqui desenhando, você pode estar, por exemplo, fazendo um curso, estudando algum assunto no desenho. E aí, durante o processo de estudo, você dá uma pausa, né? Essa pausa, ela até que é beneficial, tá? Às vezes você está muito tempo, digamos, há horas estudando algum tema, não só o desenho, qualquer coisa que você estiver estudando na vida, né? Você precisa fazer pausas para você poder ir abrindo espaço na sua mente, deixar a sua mente ir digerindo aquelas informações, juntando aquelas informações, certo? Mas aí aquela pausa de 5 minutos se transforma numa pausa de 15 minutos e quando você menos espera, deixar para estudar esse negócio aqui depois, né? E você pode procrastinar depois também. Você terminou de desenhar, você já fica com aquela preguiça, já fica com aquela coisa do próximo desenho, você já vai empurrando algumas coisas com a barriga, principalmente se você estiver seguindo um cronograma, né, um curso. Às vezes, por exemplo, você falta a aula do curso, se o curso for presencial, se o curso for online, você assiste uma aula hoje, aí você sabe que você se programou mentalmente para assistir outra aula daqui a 2 dias, mas quando passa esses 2 dias, você começa a assistir, não vou assistir daqui a 2 dias, e vai passando. Então, por que isso acontece quando a gente está aprendendo a desenhar? E a gente ama desenho é uma paixão, a gente sabe verdadeiramente que a gente quer aprender a desenhar, mas daí a gente acaba empurrando com a barriga e não vai percebendo. E aquilo que deveria ser você seguir um cronograma, você evoluir, né, cada vez mais que você estuda, de repente você está estacionado naquele nível, não sai daquela zona de conforto, tá? Então esse é o nosso tema de hoje, procrastinação e desenho. E para me ajudar a te explicar mais sobre esse tema, eu trouxe aqui essa folha, onde eu vou colocar algumas ideias, né? Assim, vou trocando de folhas pra gente ir pensando, rabiscando algumas ideias, tá? A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, antes de dizer o que é procrastinação do ponto de vista, assim, da psicologia, da ciência, é falar por que a gente procrastina. Tá? A gente, antes de entender o que, entender o porquê. E a gente procrastina por uma razão muito simples. Desenhei essa bateria, fiz esse desenho rapidinho da bateria, espero que esteja dando para entender, mas assim como o seu celular, assim como o seu tablet, assim como o seu computador, assim como todas as coisas eletrônicas que a gente já criou, né, como ser humano, nós, seres humanos, também temos uma energia limitada no nosso dia. Quando a gente começa o dia, a gente tem, eu fiz o desenhozinho da bateria justamente para a gente imaginar que assim como o nosso celular, esse nívelzinho de energia, ele vai baixando, vai baixando, vai baixando. E assim que começa o dia, a gente, digamos assim, se você teve uma boa noite de sono, você vai estar ali com sua carga total carregada, mas conforme vai passando o dia e você vai fazendo várias tarefas, essa energia vai baixando. Então a gente tem uma energia limitada para a gente gastar no nosso dia. O ideal... Fazendo aqui um gráfico só pra gente imaginar, mas o ideal, imagina que cada fatiazinha dessa aqui é o tempo que você gasta fazendo as coisas, certo? E atividades diferentes. Então o ideal seria que a gente gastasse nosso tempo em atividades que a gente gosta durante todo o nosso dia. Afinal, se a gente tem uma energia limitada para estar fazendo as coisas, o ideal seria que a gente pudesse gastar essa energia, né, distribuir essa energia ao longo do nosso dia, fazendo, sei lá, só coisas prazerosas, satisfatórias. Mas a gente sabe que não é bem assim. Que a gente ao longo do nosso dia, a gente tem que fazer atividades
que não são tão prazerosas assim, que gastam bastante energia, que são estressantes, certo? Além de que a gente também tem que gastar energia com atividades como higiene pessoal, alimentação, né? Então, assim, tem coisa, a socialização, família, né? Então, assim, a gente, como eu falei para vocês, a gente tem um nível de energia limitado para a gente gastar durante todo o dia, a gente tem várias tarefas para cumprir e muitas vezes, né, nem sempre, assim, essas tarefas, elas têm um nível de prazer, de satisfação, podem, inclusive, ter um nível de estresse. Uma coisa muito importante para a gente conversar, já que a gente está falando desse porquê a gente procrastina, é que a gente vive numa sociedade que é estressante, né? Numa sociedade acelerada, numa sociedade consumista, né? Que estimula a gente a estar consumindo diversas coisas, desde o nível das coisas materiais ao nível da informação, a quantidade de informações que a gente é bombardeado todos os dias, certo? Onde a gente, essa questão do tempo que a gente está sempre correndo, então a gente tem sempre essa sensação de que a gente não tem tempo de fazer as coisas, certo? E tudo isso influencia no nosso nível de cansaço, certo? Na nossa disposição, nas nossas motivações. Então, essa contemporaneidade, né? A gente chama, nas pesquisas científicas, né? No mundo acadêmico, a gente chama a gente chama a sociedade atual, né, de sociedade contemporânea, onde a gente vai ter todas essas questões da vida acelerada, do excesso de trabalho, da falta de tempo, né, do desejo de super produzir, e às vezes a gente já produziu o que dava para produzir no dia e fica se forçando a continuar produzindo, certo? Então todas essas coisas elas vão influenciar, elas vão pesar nesse cálculo aí que o nosso cérebro faz da nossa energia diária, da nossa energia semanal, que a gente tem para estar gastando nas atividades que a gente já faz, que a gente já se comprometeu. E então, agora que a gente já falou sobre por que a gente procrastina, vamos entender o que é procrastinação. Voltando ali para o nosso caso do chinês, né? Aprender chinês, como a gente viu, né, em todo esse contexto do nosso dia a dia, das tarefas que a gente tem para fazer, da sociedade acelerada, né, da falta de tempo, do excesso de trabalho, né, do imperativo de produção. Aprender chinês pode ser uma tarefa estressante. Digamos que eu quero aprender chinês porque eu realmente gosto da língua, certo? E quero aprender por hobby mesmo, para saber falar chinês. Mas isso pode se tornar estressante, essa tarefa, porque eu já estou fazendo tanta coisa. E aprender chinês demanda tanta energia, que no final das contas, assim, se eu me focar só nessa coisa de que vai dar trabalho, de que eu vou ter que me esforçar, eu vou estar me focando na parte estressante da coisa, tá? Então, o que é procrastinação? Procrastinação é um recurso do nosso cérebro para aliviar o estresse. Assim como, sei lá, algumas pessoas chupam um doce, comem um doce, assim como algumas pessoas, quando estão estressadas, né, tomam um café, uma bebida quente, ou escutam uma música, caso dê para escutar alguma música ali. A procrastinação é uma maneira do seu cérebro dizer: ei, pera, ainda tem muita coisa acontecendo aqui, né? Ou se você sabe assim que você vai fazer uma tarefa futura que vai gastar muita energia e você já vem no nível de gasto de energia no seu dia, é o seu cérebro dizendo: peraí, vamos aliviar um pouco aqui as coisas, certo? Então a procrastinação é uma maneira de aliviar o estresse, tá? Além disso, se a gente parar para raciocinar, além de aliviar o estresse, é uma maneira também de economizar energia. Se você já faz um monte de coisa e daí você coloca uma nova atividade para você fazer, e essa nova atividade vai ser um gasto de energia no seu dia, tá? Que você vai terminar o dia exausto, por exemplo, você pode ficar procrastinando porque você sabe que o seu cérebro, principalmente, sabe que ele não vai dar conta, tá? Daqui a pouco você vai estar tão estressado que, sei lá, vai ter alguma coisa, algum músculo aí tremendo no rosto, alguma coisa assim. Ou então outro sinal de estresse, além do movimento involuntário, né, dos músculos do rosto ou do corpo, seria, por exemplo, você esquecer constantemente
né, daquilo que você estava pensando. Você está aqui fazendo atividade, de repente sua cabeça dá um tilt, você tem um lapso de memórias. Isso pode ser um sinal de que você está muito estressado, muito sobrecarregado, certo? Então essa é a maneira que o seu cérebro... a procrastinação é uma das maneiras que o seu cérebro tem de te dizer que talvez você não dê conta de tudo aquilo que você quer fazer no seu dia. E aí a gente está falando também do que leva a gente a procrastinar, né? Assim, eu já falei de algumas coisas, a gente falou do porquê, do que é procrastinação, né? E aí deixar mais claramente dentro desse discurso, né, quais são as coisas que te levam a procrastinar. Então, excesso de atividades, quando você já tem um dia muito cheio, e aí além de tudo que você faz, você ainda inventa de fazer um curso de desenho, você ainda inventa de fazer um curso de violão, você ainda inventa de aprender chinês, e aí você já tem um dia a dia muito corrido, aquele tempinho que você tinha para descansar, por exemplo, ali à noite, agora você vai estar estudando, certo? E aí o que vai acontecer? Esse excesso de atividades, né, quando a gente tem um dia muito cheio, quando a gente está muito sobrecarregado, a gente vai tender a procrastinar. Até mesmo porque um outro motivo que leva a gente a procrastinar é o cansaço. Se você estiver muito cansado, e por cansado, gente, cansaço assim, uma sensação tão complexa, porque às vezes a gente tá sentindo tristeza, a gente acha que é cansaço. A gente está sentindo solidão, a gente acha que é cansaço. Tem uma série de sentimentos, de emoções que a gente pode estar sentindo ali, que no final das contas a gente diz pra si, não, é cansaço. A gente está desanimado com alguma coisa, eu tô cansada, né? Então, assim, o cansaço, ele é uma sensação muito complexa, porque muitas coisas que a gente está sentindo, a gente camufla dizendo que é cansaço. A gente não analisa mais profundamente que por trás daquele cansaço que tem, na verdade, é uma tristeza, é uma solidão, né? É uma desmotivação, é alguma coisa ali mais profunda, algum sentimento mais profundo que tá, né? Que a gente, no final das contas, tô cansada. Então, o cansaço, ele é uma sensação que ele leva a gente a procrastinar, tá? E o cansaço físico mesmo, assim, tô falando de cansaço físico, cansaço mental e cansaço emocional. Então, se você realmente teve um dia muito agitado, fez muita coisa, tá com o corpo cansado, você não vai conseguir, por exemplo, parar de adiar aquele momento que você quer sentar para poder aprender a desenhar. Se você teve um dia emocionalmente muito agitado, viveu muitas emoções, ou então, por exemplo, passou o dia estudando alguma coisa, alguma cadeira da faculdade, já passou o dia raciocinando, agitando somente, você provavelmente vai ter dificuldade de parar, se concentrar para poder aprender a desenhar, para poder ter aquele momento prazeroso desenhando, certo? Então, cansaço é um outro fator. Medo de falhar. Um outro fator que leva a gente a procrastinar quando a gente está aprendendo alguma atividade é porque a gente tem medo de começar. Olha só, a gente está aprendendo, tá? E no aprendizado, a gente sabe que a gente vai errar. E aí a gente não quer passar por esse momento em que a gente vai ter que errar para poder aprender. Então, a gente evita, né, a todo custo esse momento em que você tem que encarar a si mesmo, encarar seus limites, encarar aquilo que você não sabe, para você poder ter a humildade de começar a aprender do zero, aprender o passo a passo, e caso errar, errou, né? Não precisa ficar se martirizando, assim. O perfeccionismo é uma característica, assim, da personalidade, né, que muitas pessoas têm, que dificulta muito o aprendizado do desenho, porque nada daquilo que você faz, você está satisfeito, nunca é o suficiente, tá? E aí entra essa questão do medo de errar. Então, se você é uma pessoa muito perfeccionista, uma pessoa que tem medo de se decepcionar, de pensar, meu Deus, eu não dou mesmo pro desenho, eu tô aqui tentando aprender a desenhar, penando, fazendo exercício, mas estou errando, né? Não, gente, não tem problema, você tá aprendendo. E subtende-se que se você tá... Lembra na escola, quando você era criança, você errou um monte de coisa, você fazia prova, tirava nota baixa e tá aqui, tá vivo, tá levando a vida adiante. Então, o erro, ele faz parte do aprendizado. Mas o nosso cérebro, a gente tem medo e a gente tenta se proteger, tá, desse erro, das possíveis coisas que a gente vai fazer errado, enquanto a gente está aprendendo. E uma outra coisa que eu gosto de falar quando a gente conversa sobre esse assunto da procrastinação, né, é mostrar essa questão da curva do aprendizado, que quando a gente começa, né, a aprender sobre qualquer coisa, certo? A gente precisa gastar mais energia, mais tempo, certo? A gente precisa se esforçar mais para poder começar a aprender. Quando a gente diz assim, quando a gente pensa, eu quero muito aprender a desenhar é uma paixão, é um sonho de infância, o que a gente está focado? A gente está focado no desejo, no benefício, a gente se imagina desenhando, a gente se imagina sonhando, né, nesse sonho de aprender a desenhar.
E aí a gente começa a pensar o tanto que a gente precisaria fazer de energia, de tempo, de dinheiro que a gente precisaria gastar para poder aprender a desenhar, e aí a gente desanima. Por quê? Porque tudo no começo que a gente está aprendendo, ó, tem esse esforço aqui, essa subida, certo? Para você, até que você chegue no momento em que você vai estar desenhando, você vai estar aplicando técnicas que você aprendeu e a sensação de estar desenhando, independente do seu nível, se você é iniciante, se você é intermediário, se você é avançado, a sensação vai ser muito prazerosa. Então, olha só, se eu te falar aqui, vamos aprender a desenhar animais, vamos aprender a desenhar paisagens, vamos aprender a fazer texturas, flores, certo? Assim, esse momento em que você vai estar desenhando tudo isso, ó, esse pico aqui, é o momento que você está concentrado quando você sonha em aprender a desenhar. Mas aí, anterior a esse momento de prazer, de satisfação, que você tá lá desenhando, se divertindo, né, tá com toda a sua atenção focada, a gente tem esse momento aqui, ó, de subida. E esse momento de subida é um momento de esforço. Depois que você, por exemplo, decidiu aprender a desenhar, passou por esse momento de esforço, chegou nesse momento de pico, onde você consegue desenhar, né, com uma certa facilidade, uma série de coisas. E aí, o que acontece? Você começa aqui a decair, ó, a entrar na sua zona de conforto. Essa quedinha aqui, o que acontece? Você aprende a desenhar flores, mas você só desenha flores. Se te pedirem para desenhar, por exemplo, uma garrafa, você não sabe nem para onde é que vai. Você sabe desenhar flores muito bem, mas se pedir para desenhar, sei lá, uma baleia, um papagaio, uma lamparina, qualquer outra coisa, você vai ter dificuldade. E aí, o que você faz? Você tende a querer ficar estacionado aqui só nas flores, mas na verdade o que vai acontecendo é que vai caindo. Por que vai caindo? Porque você estacionou, assim, na sua cabeça você estacionou, mas você está deixando de aprender, de continuar, de evoluir a sua habilidade de desenhar. Quando você deixa de evoluir a sua habilidade de desenhar e fica só na sua zona de conforto, não continua, não passa para frente para continuar aprendendo, isso vai fazer com que, ao invés de você, por exemplo, subir, veio até aqui, né? Então passa por uma nova curva de esforço para chegar no novo pico, certo? Você, na verdade, vai caindo. Não é que você vai desaprender aquilo que você já sabe, mas você vai perder a oportunidade e o tempo de aprender mais coisas para continuar evoluindo. Então dá a sensação de que você, por exemplo, você pode desenhar flor todo dia, mas se você já sabe desenhar flor, dá a sensação de que você não está saindo do lugar. Certo? Então é por isso que é importante você sempre observar em que ponto da sua curva de aprendizado você está. Você está no momento, se você também só se esforçar, nunca chegar a um pico, nunca chegar a um momento de satisfação em que você está finalmente desenhando, tá sentindo prazer com aquilo que você está desenhando, aproveitando aquilo que você aprendeu, você está sempre mirando, né, num nível acima, em coisas mais avançadas, você também vai sentir muito estresse. Porque você nunca vai estar satisfeita com aquilo que você está aprendendo, certo? Então, tem que ser algo equilibrado, assim, essa nossa curva de aprendizado com relação ao desenho. Tem um momento do esforço, mas tem um momento também de você gozar, de você usufruir daquilo que você aprendeu, certo? De você sentir satisfação, sentir prazer. Mas tentar não estacionar, ou seja, não ir ladeira abaixo no sentido de que se você pode, a partir daí, também começar a estudar coisas novas, também começar, né, e daí vai envolver uma nova curva de esforço, certo? Então você achar esse equilíbrio em que nem você entra na sua zona de conforto, tá? Nem você se esforça excessivamente, porque tudo isso vai gerar estresse, tudo isso vai dar a sensação, né, de que você gosta de desenho, você quer muito aprender a desenhar, mas no seu processo ali de aprendizado de desenho é uma montanha-russa de um jeito que acaba se tornando uma coisa estressante, assim, que acaba te gerando incertezas, inseguranças, medos que são desnecessários, que não precisam estar ali a todo momento para você estar sentindo que você está evoluindo. Então tem que ter essa coisa da sua evolução, dessa curva de aprendizado bem equilibrada, certo? E se você entra na sua zona de conforto, ou seja, fica desenhando só as coisas que você já sabe, sem aprender coisas novas, sem sentir que está evoluindo, isso também vai causar um estresse em algum momento. Porque daí poxa, eu só desenho isso, desenho sempre as mesmas coisas, estou repetindo sempre as mesmas coisas, isso também vai gerar um nível de insatisfação.
certo? Então tem que achar esse equilíbrio aí na curva do aprendizado. E como saber se você está procrastinando? Né? Às vezes a gente está procrastinando e a gente não percebe. É super possível, né? Assim, às vezes é muito claro quando a gente está procrastinando. A gente está realmente deixando para depois, a gente sabe intencionalmente que a gente está deixando para depois, intencionalmente, conscientemente, tá? Mas às vezes a gente não percebe. É aquele famoso empurrar com a barriga, que a gente só percebe quando já passou, sei lá, me matriculei no curso de desenho, já passou um mês e eu não aprendi nada. Por que eu não aprendi nada? Onde é que eu estava nesse mês? Será que eu fiz as aulas? Né? Eu tô falando assim do curso online. Será que eu assisti às aulas ou no curso presencial? Será que eu fui às aulas? Será que eu estava prestando atenção? Será que eu dei tudo de mim? Ou será que eu fui empurrando com a barriga, fazendo os exercícios meio mais ou menos? Né? E deixa que depois no próximo exercício eu capricho, faço melhor, mas aí no próximo exercício você não capricha. Tudo isso tem a ver com a questão da procrastinação, certo? Agora, existem dois sinais muito claros, assim, se você não sabe se você está procrastinando, existem dois sinais muito claros, assim, que você pode analisar na sua rotina para saber se você está procrastinando ou não. O primeiro deles é se você sempre está delegando a responsabilidade, digamos assim, de você só faz as coisas se tiver uma força externa te cobrando. Pode ser o seu chefe, pode ser alguém da sua família, pode ser, por exemplo, tá na hora do curso de desenho, eu vou para aula, mas antes da aula você nem pega no lápis, no papel, nem lembra que lápis e papel existe, certo? Pode ser a figura do professor, da professora, ou seja, sempre tem alguma coisa ali fora que tá te lembrando para você voltar para aquilo ali. Se você estiver sozinho em casa, você tá fazendo curso de desenho, mas se você estiver sozinha em casa, você não estuda, você não pega no lápis e no papel, você fica sempre deixando para depois. E só começa a fazer o que tem que ser feito na hora que vem alguma coisa de fora e tipo, epa, vem aqui, certo? É o caso da prova, tá na véspera da prova, agora eu vou estudar. E a outra coisa que muito claramente faz com que a gente perceba assim, que a gente está procrastinando são as desculpas. Quando a gente vai empurrando as coisas com a barriga, a gente sempre tem uma desculpa de por que a gente não está fazendo aquilo agora. Eu não vou desenhar, não vou fazer aquele exercício que a professora passou, porque eu estou muito cansada, porque eu tive um dia cheio, não, primeiro eu vou comer, vou tomar banho, e tudo isso é legítimo. Note que são desculpas no sentido assim, de que você tem uma justificativa, não quer dizer que essa justificativa está necessariamente errada. Tá? Se você realmente, por exemplo, chegou do trabalho, quer comer, se alimentar, tomar banho, dar uma relaxada antes, tudo bem, ótimo, mas não esquece, depois de tudo isso, eu vou só dar uma olhada aqui 10 minutos no celular, e aí 10 minutos no celular se transforma em meia hora, né? Então, assim, uma maneira da gente não procrastinar é a gente priorizar, é a gente se organizar para a gente poder, vou falar disso mais profundamente mais para frente. Antes de eu contar, né, pra gente fechar esse vídeo, eu queria saber o que vocês estão achando sobre esse papo. Me contem nos comentários se vocês são procrastinadoras, se vocês não procrastinam tanto assim, se tudo isso que eu tô falando não é um problema para vocês, certo? Mas não esqueçam de me contar nos comentários, me ajuda bastante saber o que vocês estão achando sobre essa nossa conversa, certo? E assim, pra gente fechar esse nosso vídeo, eu queria contar uma história para vocês que eu acho que é muito interessante. Que eu acho que amarra tudo isso que a gente conversou, certo? Que é o quê? Um belo dia, eu converso muito com todas as pessoas que querem aprender a desenhar, de que aprender a desenhar não é dom, né? De que você não precisa ter o dom para aprender a desenhar, que a maioria das pessoas que eu conheço, na verdade, eu não conheço ninguém que aprendeu a desenhar porque tem o dom. Todo mundo ralou, se esforçou, estudou, desenhou muito para chegar onde está, certo? Então, inclusive, tem um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar aqui em cima, para vocês darem uma olhada sobre essa conversa de que se precisa do tal do dom para você poder aprender a desenhar. Mas aí, o que acontece, gente? Um dia desses, estava passeando no shopping com meu noivo, minha irmã me mandou um WhatsApp perguntando se eu gostava de bonsai. E eu disse, eu gosto muito, acho lindo, mas eu não sei cuidar. Já comprei um e eu tive que plantar na terra, deixar o bicho crescer para a planta não morrer, né? Que é difícil e tal, tem que podar, saber a hora de podar, de aguar, então não consegui. Aí lá, então eu não vou comprar um bonsai, vou comprar plantinhas mesmo, de tempero pra gente plantar e tal. Tá bom.
Aí eu comentei com meu noivo, né? Depois que eu conversei com ela no WhatsApp, comentei assim, né? Se a gente conseguir, vai ter que esperar o seu Francisco. O seu Francisco é um senhor que trabalha aqui para poder plantar, porque ele que tem uma mão boa. Lá em casa ninguém tem mão para poder plantar. E se você já tentou plantar na vida e sente que você não tem mão para plantar, que tudo que você planta murcha, seca, que a planta não é para beber água, e gente, eu já matei um cacto de sede, né? Então, assim, eu realmente sinto que eu não tenho mão para plantar. Né? E aí meu noivo se virou para mim e falou assim, tu tem noção que esse negócio que tá dizendo que tem que esperar o seu Francisco, porque ele é a única pessoa que tem mão para plantar. É a mesma coisa que tu fala para os teus alunos, que não precisa ter o dom para desenhar e que tá dizendo aí que não tem mão para plantar. Aí na hora não é a mesma coisa não, planta realmente precisa ter mão para plantar. Né? Quem planta sabe disso. Aí depois eu fiquei com isso na cabeça, né? Depois desse momento de negação, e raciocinando em cima, eu consegui entender porque eu não levei essa história para o meu vídeo de dom. Por que essa história está aqui nessa nossa conversa sobre procrastinação? Porque eu percebi que muitas vezes, quando a gente fala que não tem o dom para fazer determinada coisa que a gente quer aprender, primeiro, não é bem a questão do dom em si, certo? É a questão do tempo, e aí prestem muita atenção, certo? Porque são essas três coisas, principalmente, que fazem a gente gastar a nossa energia, que fazem a gente procrastinar. É o tempo, a própria energia em si, a própria disposição que você tem para fazer a coisa e o dinheiro que você vai gastar para poder aprender aquela coisa. Então, quando eu falo que eu não tenho mão para jardinagem, que eu gostaria de aprender, mas que eu não tenho mão para jardinagem, não significa que se eu não parar para ir atrás de aprender jardinagem, eu não vou aprender porque, digamos assim, eu não tenho dom. Significa apenas, pelo menos na minha cabeça, significa apenas que eu vou ter que gastar mais tempo, mais energia e mais dinheiro para poder aprender algo que alguém como o seu Francisco, que tem, na minha cabeça, tem mão para poder plantar, do que ele gastaria, por exemplo. E isso gera uma frustração muito grande, certo? E é essa frustração que a gente tem que superar se a gente quer aprender a desenhar. Não desanimar, mesmo que você ache que não tem o dom, mesmo que você ache que você vai ter que gastar muita energia, muito dinheiro, muito do seu tempo. Muita gente fala que não tem tempo para aprender a desenhar. E não é que ela não tenha tempo de jeito nenhum. Talvez ela tenha até meia hora ali sobrando do dia dela, mas será que dá para aprender a desenhar só com essa meia hora que eu tenho sobrando no meu dia? E aí a pessoa desanima, porque não, se eu for aprender a desenhar, eu preciso gastar muita energia, preciso prestar muita atenção, fazer muito exercício, essa meia hora que eu tenho para aprender a desenhar não dá tempo. Só que dá, né? Assim, eu digo que dá porque eu tive muitos alunos que tinham agendas lotadas, né? Que não tinham tempo de jeito nenhum nas rotinas, mas conseguiram encaixar ali o desenho do mesmo jeito que se eu parasse para ir atrás de aprender jardinagem, começasse a assistir os vídeos no YouTube, a ir atrás de informação, eu provavelmente começaria a aprender. Então, para a gente encerrar esse vídeo, eu queria te falar um pouco do que a gente pode fazer para vencer a nossa procrastinação com relação ao desenho. Tá? A gente falou que procrastinação é esse gasto de... A gente tenta economizar a energia que a gente vai gastar, é uma forma de aliviar o estresse do dia a dia, quando a gente está muito lotado, muito cheio de coisa, muito cansado, certo? A gente procrastina porque a gente tem uma quantidade de energia limitada no nosso dia, a gente gostaria de fazer mais atividades satisfatórias, mas como é que a gente pode evitar tudo isso? Eu acho que uma das coisas seria isso que eu falei para vocês, priorizar, ver o que realmente é prioridade. Se você decidiu aprender a desenhar, se você quer aprender a desenhar, é o seu sonho de infância, então priorize o seu aprendizado do desenho. Não importa se você vai gastar 3 horas do seu dia ou meia hora do seu dia, mas assim, tenha o seu momento em que você bota o celular no silencioso, avisa para a família que está ali no seu cantinho para desenhar e naqueles 30 minutos você dá tudo de si. Prioriza o desenho que vai dar certo, certo? Eu acho que a outra coisa seria pensar, fazer uma coisa de cada vez. Eu não vou aprender jardinagem vendo um vídeo no YouTube, aprender toda a jardinagem, tudo que eu tenho que saber de jardinagem, fazendo só um curso ou vendo só um vídeo no YouTube, certo? Tipo, eu não preciso aprender tudo sobre jardinagem em um dia só, em uma semana só.
Eu posso aprender sobre jardinagem aos poucos, processualmente. Então, também respeita suas limitações nesse sentido, tenha compaixão consigo mesma, né, com as suas limitações, com aquilo que você pode fazer hoje. E assim, se você tem um plano para aprender a desenhar, se você, sei lá, vai estudar desenho segunda, quarta e sexta, nem que seja por 15 minutos, é aquela história do beija-flor que vai apagando incêndio. Então faça a sua parte, naquele dia, naquele horário, senta, estuda. E se você está evoluindo muito, se você está evoluindo pouco, não interessa, o interessa é que você está comprometida ali, ó, e está cumprindo aquilo que você se propôs a si mesma. Mais importante do que você sentar e fazer o desenho da sua vida é você sentar e naquele tempo que você está ali dedicada ao desenho, você dá tudo de si e aquilo ali bastar, ser o suficiente. Você não precisar tá se culpando por conta do perfeccionismo, de não ter saído do jeito que você queria. Uma outra coisa que você pode fazer é pensar em outras formas de aliviar o estresse do que a procrastinação. Se você está muito estressada no seu dia a dia, está muito corrido e se você está procrastinando no desenho, você está procrastinando em outras coisas também, tá? Então pensa em outras maneiras de você estar aliviando o seu estresse que não seja, digamos assim, naquela vibe de autoenganação, naquela coisa de eu deixo para depois, de empurrando as coisas na barriga. Pensa, se você está se sentindo estressada, sobrecarregada, pense em maneiras de você aliviar esse estresse que não sejam, por exemplo, deixando as coisas para depois. E por último, eu diria que é muito importante que você se foque nos benefícios daquilo que você quer, certo? Se foque nas duas coisas. Sim, vai ter esforço envolvido. Aprender a desenhar não é mágica. Você não vai aprender a desenhar do dia para a noite, fazendo um bizu que você viu num vídeo ali, fazendo um hack que você... né? Não é assim, tá? Mas, quando você... Eu repito, né? Quando você decide aprender a desenhar, você está focada nos benefícios, você está focada na sensação de prazer, de satisfação que você vai sentir no momento ali que você está desenhando, que você está engajada com o seu processo criativo. Depois você poder olhar o seu desenho e pensar, meu Deus, foi eu que desenhei isso, que legal, né? E ficar satisfeita, compartilhar, mostrar para as pessoas. E a gente quer todos esses benefícios, mas a gente não quer se esforçar para poder conseguir isso. Quando eu falo se esforçar, a gente tem essa cultura, né, de que tudo na vida tem que ser trabalhoso, tem que ser penoso, tem que ser pesado. Quando eu falo se esforçar, não precisa ser essa coisa pesada, não, penosa, não, sabe? Mas sim, você precisa empregar sua energia, seu foco, sua atenção naquilo que você quer que cresça. Então, sim, é muito legal criar um desenho, compartilhar com as pessoas, ver aqui o seu resultado final, aquilo que você criou. Mas saiba que para isso você vem de um processo onde você aprende técnicas, onde você vai crescendo, vai evoluindo aos poucos, certo? Então reconheça as duas coisas, cada coisa tem a sua medida. Reconheça o seu esforço, mas se focar só no esforço, aí você desiste. E se focar só no prazer, aí você também... sente muita frustração, porque aquele prazer ele não vai vir de graça, digamos assim, certo? Então, assim, se foca nas duas coisas, se foca no que tem de bom, naquilo que você quer, nos motivos, naquilo que te motiva a aprender a desenhar, e saiba que para poder atingir esses objetivos, você vai sentar, vai estudar, e esse processo, assim, embora você esteja empregando sua energia, ele também pode ser bastante prazeroso, certo? Então é isso, gente. Assim, espero ter ajudado as pessoas que estão passando por esse momento, sentem que estão empurrando com a barriga, que estão deixando para depois, né? A questão da procrastinação. Se esse vídeo te ajudou, não esquece de se inscrever aqui no canal, não esquece de curtir. É muito importante curtir os vídeos, porque isso me ajuda a saber quais vídeos vocês gostaram mais, produzir mais conteúdos assim. Não esquece de comentar também, tá certo? Os seus comentários de vocês me ajudam muito. E é isso, espero que vocês tenham gostado e eu vejo você nos próximos vídeos.